Olá, eu sou o Thiago, esse é o canal E aí foi, e hoje a gente vai falar de pronomes. Quando a gente está aprendendo uma língua, a nossa tendência, por causa da educação que nós temos no Brasil, é fugir de gramática. Eu não quero saber de gramática, a gramática não é importante. E, na verdade, a gramática são as regras que você vai usar para construir suas frases, para construir seus textos, para entender e assim vai. Não comparando a gramática com a construção de uma casa, a gramática seria como você vai colocar os tijolos, como você vai colocar os fios e assim em diante. E vocabulário que é importante, a pronúncia que é importante, etc, etc, tudo é importante. Vai entrar também, mas sem gramática a casa cai. Porque sem as regras de construção a casa cai. Bom, dito isso, gramática não é o que a gente estudou na escola. Quer dizer, é também, mas é menos do que aquilo e é mais do que aquilo ao mesmo tempo. Como falante nativo de português, e se você está assistindo esse vídeo, a grande chance de que você seja um falante nativo de português, você sabe praticamente todas as regras de gramática. A gente acha que não, mas a gente sabe. Você nunca vai dizer a menino, você nunca vai dizer ontem nós vamos viajar. Você não faz esse tipo de construção, porque a gramática rege tudo que a gente fala. Existem detalhes que a gente não lembra, porque a gente não usa. Tem coisas que a gente não fala porque são diferentes, porque fogem do nosso padrão. Ninguém sabe conjugar tu e vós hoje, ou quase ninguém sabe conjugar. Porque a gente não usa, porque pra gente não faz diferença. A gente, brasileiro, né? Bom, então gramática. Não precisa começar a se coçar, pegar um antialérgico. Relaxa. Para falar de pronome, a gente precisa saber o que é o pronome. O pronome é uma palavra que substitui o nome, e o nome é um substantivo. E os substantivos são os nomes das coisas. Parece meio ridículo, mas essa é mais ou menos a definição mesmo. Então quando você fala a mesa quebrou, e você fala ela quebrou, ela é o pronome. É só isso. Se você fala os garotos estiveram aqui e eles estiveram aqui, eles é o pronome. E para falar de pronome, a gente tem que começar falando de sujeito. Sujeito, de modo geral, é quem age na frase. É com quem o verbo concorda. O que é isso? Se eu digo a frase, por exemplo, a menina chutou a bola, quem chuta a bola é a menina. Então a menina é o sujeito dessa frase. Quando eu digo que o verbo concorda com o sujeito, você nunca vai dizer, como falante nativo, a menina chutaram. Porque o verbo concorda. Se é a menina um só, chutou. Os pronomes do sujeito no português, e eu estou falando do português europeu, português africano, o português mais tradicional, digamos, não o português brasileiro, são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Todo mundo sabe isso. A gente estudou isso na escola, ainda que a gente não lembre porque a gente não usa e tudo bem. O tu é sempre o singular. Tu é usado como íntimo, como próximo, como a pessoa que a gente é super amiga, e como você fala com seu filho. E o vós é o plural de tu. Então, se você está falando com uma pessoa só que é muito próxima, tu. Se você está falando com mais de uma, vós. Acontece que o vós também serve como o singular respeitoso. E aí, o plural respeitoso. Você fala Vossa Excelência. Você fala venha a nós o vosso reino. É sempre respeitoso o vós, mesmo que seja uma pessoa só. Acontece que essas pessoas podem ser divididas entre primeira, segunda e terceira pessoas. E singular e plural. Singular é fácil porque é um só. Plural é fácil porque não é singular. Se não é um só, é mais de um. É fácil. Quando a gente fala de primeira pessoa, é sempre a pessoa que fala. A segunda pessoa é sempre a pessoa que ouve. E a terceira pessoa é sempre a pessoa de quem se fala. Pô, mas se eu estiver falando do cachorro, são pessoas gramaticais. Isso quer dizer que se eu digo, por exemplo, eu olho para o cachorro, eu é primeira pessoa singular, o cachorro é terceira pessoa singular. E você que me ouve, ou tu que me ouves, é a segunda pessoa singular. Ou vós que me ouvis, é a segunda pessoa plural. Em inglês, os pronomes do sujeito eram muito parecidos com os do português tradicional. Então os pronomes eram I, thou, he,
she, we, he e they. E era a mesma coisa. Tu, thou, vós, e. Então facilitaria a nossa vida. Acontece que, com o tempo, isso cai em desuso. E é como se a gente juntasse o thou com o ye e formasse o you. E a gente substituísse, ao invés de usar tu e vós, é como se só fosse vós. Só para facilitar, para a gente lembrar, aqui na nossa tabela, aqui no nosso quadro, a gente vai usar vós nos dois. O que quer dizer isso? Quer dizer que, sempre que você fala you, você já está sendo respeitoso. Mas eu quero dizer, o Senhor é. Não tem isso, é sempre you. Não tem como você fazer essa divisão que nós fazemos em português. De você, seu e o Senhor. E you é sempre como o nosso vós. Ele é tanto singular quanto plural. Esquece essa história de you é você e vocês. Não, you é vós. Pode parecer bobeira, pode parecer implicância, mas isso vai fazer diferença para frente, quando a gente for ver outras coisas. Se você já estudou um pouco de inglês e você está vendo isso, claro que está faltando um pronome. O pronome que está faltando é it. It é geralmente ensinado como animais e coisas. Não é bem assim. Isso é muito pouco. It, na verdade, é o pronome neutro. Isso quer dizer que, quando uma coisa não tem sexo, a gente usa it. Em português, mesa é uma palavra de gênero gramatical feminino. Mas a mesa não tem sexo em si. Não existe mesa macho, mesa fêmea e mesa não procria. Poxa, mas animal procria. Animal procria. Mas se você estiver andando na rua e você vê um cachorro lá do outro lado, você não sabe se é macho ou fêmea. É it. Se você vê uma pessoa empurrando um carrinho de bebê e não tem nenhuma indicação de gênero, de sexo desse bebê, é it. Eu não estou animalizando a criança? Não, é it, você não sabe. E o contrário acontece. Você tem um gato. Seu gato chama mingau. Seu gato é he, she ou it. É he. Se você tem uma cachorra, sua cachorra chama Peppa. He, she ou it? She. Não tem problema. Ninguém vai achar que você está dizendo uma atrocidade. O seu animal tem o sexo que você conhece. Portanto, he ou she. Sem problema. O bebê que você desconhece é it. Tudo bem, sem problema. Foi, né? Bom, aí a gente passa a falar do objeto. Se o sujeito é quem age, é quem faz a ação e o verbo concorda com ele, de modo geral, o objeto é quem sofre essa ação. Se a gente pega o mesmo exemplo, a menina chutou a bola passa a ser objeto. É mais ou menos fácil de você fazer isso pegando o verbo e dizendo quem chutou? Quem chutou é o sujeito. Quem foi chutado? É o objeto. Foi? Vamos começar a falar em inglês. Se a gente pega a menina chutou a bola, em inglês seria the girl kicked the ball. The ball, obviamente, é o objeto. Então vamos falar dos pronomes do objeto. Os pronomes do objeto, então, são me, you, him, her, it, us, you e them. Repara que you é sempre igual, e é o mesmo caso do português. Vós é o pronome do sujeito, e vós é o pronome do objeto. Então, na nossa frase, the girl kicked the ball, em que the girl pode ser substituído por she, the ball pode ser substituído por it, porque ball não tem sexo. Ball é neutro. Então vamos falar dos adjetivos possessivos agora. Eu sei que o vídeo é sobre pronome, mas a gente pode ligar os dois, porque são muito próximos nesse caso. Mais importante é o seguinte, o adjetivo é a palavra que atribui uma qualidade a alguma coisa. A qualidade pode ser boa, a qualidade pode ser ruim, não importa, é uma qualidade. Por exemplo, green. Se eu pego a mesma frase e coloco the girl kicked the green ball, não é qualquer ball, é um ball que é green. O adjetivo em inglês sempre vem antes do substantivo a que ele se refere. Adjetivos em inglês também não têm plural, nunca. E ele não pode ocupar a posição de sujeito nem objeto, ele não pode fazer esse papel. Eu volto nisso depois, mas o importante agora é, ele vem antes, atribui qualidade e não pode vir sozinho. Isso quer dizer que os adjetivos possessivos são adjetivos que atribuem posse. Não é difícil pensar nisso. Se eu penso minha bola, minha em inglês seria um adjetivo possessivo.
Os adjetivos possessivos, então, são my, your, his, her, its, our, que na fala normalmente vira or, your e their. Por que eu fiquei falando que ele não pode vir sozinho? Por que eu fiquei falando que ele atribui uma qualidade? Porque se a gente pega a frase The girl kicked the ball e a gente coloca um adjetivo possessivo do tipo The girl kicked my ball, essa ball não é qualquer uma, ela tem uma qualidade, e a qualidade dela é pertencer a mim. Qualquer adjetivo vai caber aqui. Poderia ser The girl kicked the beautiful ball, the ugly ball, seja o que for, não importa. Nesse caso, ele atribui posse. Ele diz de quem é o substantivo. Repara que eu não posso dizer The girl kicked my ball. A gente faz isso em português sem o menor problema. Em português dá opção. Você pode dizer minha bola ou a minha bola. Ambos estão corretos. Acontece que em inglês, the é para uma coisa definida, uma coisa que já foi falada. E o adjetivo possessivo já define. Então você não vai definir duas vezes a mesma coisa. Ou é the ou é my. Outro detalhe sobre os adjetivos, que assim como o português, eles se somam. Você pode dizer sem o menor problema The girl kicked her green ball. Her green ball é um somatório de dois adjetivos. Você pode colocar um monte de adjetivos. Mas você não pode somar um monte de adjetivos possessivos, porque eles são definidores da coisa. Você não pode dizer my, her. Não é possível essa combinação. Eu sei que é muito difícil a gente não traduzir. Especialmente quando a gente é adulto, o mundo já está definido pelas palavras. Então a gente tem essa vontade de traduzir. Eu vou dar uma dica aqui que é um pouco baseada em tradução, sim. É assim. Em português do Brasil, nós não usamos seu e sua como terceira pessoa. Nós usamos como segunda pessoa. Então se eu digo sua amiga chegou, é a amiga de você. Se eu quiser dizer a amiga de uma terceira pessoa, é a amiga dela chegou. Isso não é um problema, isso não está errado nem nada, mesmo porque você funciona como segunda pessoa, mas é a terceira pessoa. Longa história, não é o assunto desse vídeo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos substituir. Quando nós estivermos dizendo de uma terceira pessoa, vamos fingir, é sempre seu e sua. Em inglês é sempre seu, sua. Quando nós estivermos falando da segunda pessoa, para quem eu falo, é sempre vossa, vosso, vossa. Então a tradução de your não é seu nem sua, é vosso. Se a gente faz isso, fica mais fácil quando eu digo, por exemplo, I talked to my friend and his mother. Porque a mãe dele é sua mãe. Ao invés de I talked to my friend and your mother, que é a mãe da pessoa com quem você fala, porque seria a vossa mãe. Essa confusão é muito comum, porque em português a gente usa de outro jeito. Mas nós estudamos na escola de um outro jeito ainda. Nós estudamos o tradicional e usamos, é claro, a versão brasileira, que não é menor, não é um problema, ela está toda certa. O último que a gente vai falar é o pronome possessivo. Pronome a gente já falou, possessivo você sabe o que é. Qual a diferença do adjetivo possessivo do pronome possessivo? O adjetivo possessivo precisa de um substantivo que acompanhe. Ele vai qualificar esse substantivo. O pronome possessivo não precisa do substantivo que acompanhe. Ele vai substituir esse substantivo. Eles são mine, yours, his, hers, its. Ours, que vira yours, ambos estão certos? Yours e theirs. Isso talvez seja um pouco mais complicado ou um pouco mais confuso pra gente. Porque pra gente é a mesma palavra. A gente fala meu livro é preto, o meu é verde. E só acrescentamos esse artigo o. Em inglês são palavras diferentes mesmo, mas o funcionamento é igual. Então, por exemplo, se eu digo The girl kicked her green ball e a seguinte frase é I kicked mine, esse mine substitui my green ball, porque eu estou repetindo todo o substantivo com seu adjetivo, só que eu estou atribuindo a posse a outra pessoa. Claro que não precisa ser sempre no final. Se uma pessoa diz her son is very tall e a outra responde theirs is short, esse theirs substitui a palavra son e atribui a posse de um outro filho a outras pessoas. Não existe, não é possível você dizer The girl kicked her green ball e você responder I kicked my ou the my. É muito errado. As pessoas não vão te entender. Não faz sentido. Da mesma forma, se você diz
Her son is very tall. E a outra frase é there is short, ou the there is short, tá muito errado. Não vão te entender. Então, de novo, o adjetivo precisa acompanhar um substantivo. O pronome não. Então, se você vai atribuir posse e vai usar um adjetivo, o substantivo tem que vir junto. My ball, his book, her pen, their car. Se você vai usar um pronome possessivo, ele não precisa acompanhar mais nada. Você pode simplesmente dizer hers is nice, theirs is beautiful, ou qualquer coisa do tipo. Se você tem qualquer dúvida sobre isso, comenta aqui embaixo. Se você tiver sugestão para os próximos vídeos, comenta aqui embaixo. Curte, assina, segue, compartilha. E eu vejo você no domingo que vem. Abraço.